A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal Bíblia para o Cotidiano. Você, professor, você, aluno, que quer se aprofundar um pouco mais nas lições da editora Betel Dominical, que nesse quarto trimestre, o último trimestre de 2022, iremos falar sobre a igreja e o Espírito Santo. Oh, meus amados irmãos, seja você professor, superintendente, pastor, seja você aluno dedicado, amante da palavra do Senhor. Nós estreamos hoje nós vamos estrear a nossa série de gravação de auxílio ao professor da escola dominical. É isso mesmo, vamos aprender um pouco mais. A lição completa você já assistiu, tá aí no canal no YouTube, e agora é um auxílio para você que é aluno, que quer se aprofundar, para você que é professor e quer tirar um pouco mais de subsídio para a sua sala de aula. Essa aula é específica, é detalhada, é mais direcionada, é a palavra correta, para o aperfeiçoamento de todos os santos. Você viu que o cenário aqui mudou um pouquinho, porque esse aqui é o cenário da nossa sala do auxílio ao professor dominical, que serve também para você que é aluno, que quer crescer. Então, a revista é essa aqui, a lição continua sendo na lição 1, que você já assistiu o vídeo, as raízes do pentecostalismo no Brasil. Vamos falar um pouco sobre as raízes, aonde surgiu, como surgiu. Professores e alunos, eu quero começar primeiro louvando a Deus pela vida de vocês. E esse final de semana, na nossa ceia, eu tive o privilégio de receber a visita ou a cooperação do pastor Eurismar. Eu sempre esqueço, eu nunca sei pronunciar o nome da cidade. Padópolis, meu Deus do céu, me perdoe, irmão. Eu sempre confundo como é que é o nome. Mas o que eu quero falar? Vocês não têm ideia como é gratificante você fazer o canal, ensinar professores, ensinar alunos e alunos espalhado pelo Brasil inteiro, irmãos. Estão mandando mensagem, como foi o pastor Eurismar. O pastor Eurismar foi o meu superintendente, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Pastor Eurismar, tá bem aqui, ó. Ele era, na verdade era, porque ele agora foi dirigir o campo. Então ele não é mais o superintendente da nossa escola aqui, ó. Pastor Eurismar Alves de Souza, coordenador geral do DINC. Quando ele era aqui do campo do Taboão, agora está dirigindo um campo aí na cidade. Me perdoe, eu não vou falar de novo o nome da cidade para não errar, mas está aqui. Ele foi o meu coordenador geral, eu tive a oportunidade de trabalhar na liderança com ele, tive a oportunidade de ser professor do DINC, como você já sabe. Por que você está falando isso, professor? Porque um obreiro dele, agora eu não sei se é evangelista ou se é pastor, mas é o Milton Piva. Acho que isso é o nome. Vocês permitem que eu consulte aqui? Deixa eu consultar, porque eu fiz questão de marcar. Deixa eu ver se eu falei certo. É isso mesmo. É Newton Piva, professor na igreja do qual o pastor é o pastor Eurismar. Ô, meu irmão, eu sou muito grato. Nós estávamos tomando ceia e o Eurismar mandou uma foto para você dizendo: pede para o professor Tony mandar um abraço. Sim, muitas pessoas têm reconhecido o trabalho que eu tenho feito, o trabalho de ensinar a palavra de Deus, a palavra com carinho, com amor, irmãos, com dedicação. Então, para você aí que é ovelha do pastor Eurismar, um grande abraço para você, para as irmãs que você dá aula, para os varões e você de todo o Brasil que está me ouvindo, que Deus continue abençoando. Recebi uma mensagem carinhosa, acho que é Arilton, o nome dele, que a esposa disse que acha muito bonito quando chama Minha Rose de Minha Rose. É o costume de chamar a Minha Rose. São comentários como esse que nos faz continuar a produzir para o reino de Deus, tá bom? Tem que ter agradecimento, irmão, porque eu acho que o fundamento maior do evangelho é a gratidão, é ser grato por cada detalhe. Olha essa placa que está aqui. Você consegue ler o que está escrito aqui? Tudo aqui já foi um sonho.
verdade. Tudo aqui já foi um sonho. Então não desista do seu sonho. Vamos para a nossa aula. Aqui a primeira aula de auxílio ao professor dominical, que essa aula será aplicada para você toda semana. Na segunda-feira será aplicada a aula completa, na quarta-feira o auxílio ao professor, que é para acrescentar na sua aula e no seu conhecimento, aluno. Revista é essa, a lição que nós vamos nos aprofundar um pouco mais, as raízes do pentecostalismo. Então você já deixa a sua revista aqui de lado, que a gente precisa falar algumas coisas a mais aqui. Principalmente, lembra para vocês que eu falei que eu li a Bíblia Pentecostal de Estudo toda, que está caindo até a folha? Ó, não é brincadeira, irmãos. Olha aqui, ó. Ó, livro de Mateus, capítulo 24 e 25, caindo folha, falando sobre a grande tribulação, essa folhinha aqui. Aí tem outra aqui em Isaías, toda rabiscada, tá? Então, assim, isso se chama uso. Olha a cor dessa Bíblia, irmãos. Olha a cor. E a capa não é nem original. Quem fez foi o Neno, gente. O Neno, olha que lembrança boa. Então veja, a revista é a Bíblia que você usa. Então hoje eu não estou com a minha grandona. Eu vou ficar com essa aqui pentecostal de estudo. Para mostrar para você que a gente precisa ter Bíblias de estudo. Olha quanta orelha tem a minha Bíblia. Por que é simples? Está tão judiadinha a sua Bíblia? Simples, porque eu usava ela constante, levava ela na minha mochila para o trabalho, então eu estudava. Mas o assunto vai falar esse trimestre sobre o quê? Pentecoste, vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Ô Jesus, deixa eu fechar aqui um pouquinho mais. Pentecoste, batismo com o Espírito Santo, o Espírito Santo presente na igreja, a igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. É uma necessidade a igreja voltar a ser reavivada ou avivada no Senhor. Então esse aqui é a revista, essa aqui é a Bíblia Pentecostal de Estudo. Quero te mostrar algo sensacional aqui, professores e alunos. Eu estou com um tablet aqui, a gente está acostumado lá na sala dos jovens, que eu não vou poder fazer mais, que você já sabe o motivo, não vamos comentar. Eu não sei se a luz vai permitir, mas se a luz não permitir, ó, mais ou menos assim você vai conseguir ver. Essa aqui é uma teologia sistemática. Que teologia sistemática é essa aqui, professor Tony? Deixa eu abrir aqui para não cair o meu tablet. Essa aqui é uma teologia sistemática, olha só, uma perspectiva pentecostal. Essa teologia é chamada de uma teologia direcionada para os pentecostais, assunto pentecostal, ou seja, tem tudo a ver com a lição. Tá? Professor, eu não posso comprar uma dessa. Não tem problema. Por que não? Porque nesse trimestre eu vou estar criando aí um grupo no Telegram. Sim, eu vou deixar na descrição do vídeo o grupo no Telegram e eu vou estar postando todos os PDF direcionados para a lição. Então, essa teologia sistemática, já li 3 capítulos, sensacional. A gente gosta de dizer que essa teologia sistemática é de Stanley Orton. Stanley Orton é muito usado aqui na revista da Betel Dominical, você sabe disso. Então, eu tenho essa assim, lembrando que é da CPAD, tá? Essa edição. Só que assim, não é o Stanley Orton que é o escritor de todo o conteúdo aqui apresentado. Não, não é. Só que ele é o editor-chefe. E como é que funciona, professor Tony? Aí, o editor-chefe é igual à revista Pentecostal de Estudo. Olha que coisa mais linda, ó. Vocês não vão conseguir ver. A minha sobrinha, quando ela tinha acho que 3 anos, por aí, Heloise, I love. Elo, hoje já tá uma moçona, mas eu gosto de guardar. Tá aqui, ó. O editor-chefe dessa revista Pentecostal de Estudo é o nosso saudoso Antônio Gilberto. Sim, Antônio Gilberto é o tradutor, editor-chefe aqui no Brasil, tá? Lembrando que essa Bíblia Pentecostal, ela não é brasileira. Os seus estudos, elas são, tá dizendo até aqui, ó, Lauri, eu não vou saber pronunciar o sobrenome dele, mas ele é
o idealizador, aí você tem edição geral. Aí quando chega aqui para o Brasil, aí sim, aí a gente tem editor de edição brasileira, Antônio Gilberto, com a equipe da CPAD. Revisaram o conteúdo e aplicaram aqui Pentecostal de Estudo, com Antônio Gilberto. Mesma coisa aqui é o pastor Stanley Orton. Então, ele não escreve toda essa teologia, porém, é ele que faz a revisão, e se alguma coisa sai errada, a culpa é dele, porque ele que revisou, só para deixar você bem ciente. Então, o que essa teologia sistemática vai falar? Principalmente para nós pentecostais. Deixa eu aproximar um pouco mais aqui, ó. Opa, aqui, calma, deixa eu me arrumar aqui, ó. Panorama histórico sobre a história do pentecostalismo, as nossas doutrinas, de onde vem os fundamentos teológicos da doutrina pentecostal, a palavra inspirada de Deus, Deus o único e verdadeiro, a Santíssima Trindade, seres espirituais e criados, a criação do universo e da humanidade, a origem da natureza e a consequência do pecado, o Senhor Jesus Cristo, a obra salvífica de Cristo, o Espírito Santo. Aqui você tem um assunto só sobre o Espírito Santo, que seria o que, professor? O capítulo 11, páginas 383. Vamos lá. O Espírito Santo e a santificação, batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, cura divina, a igreja no Novo Testamento, a missão da igreja, as últimas coisas. Aí sim, as últimas coisas é exclusivamente do Stanley Orton. Então você tem um material em PDF que vai ficar no grupo do Telegram. É só você entrar no grupo do Telegram que fica disponível para você. Bíblia Pentecostal de Estudo. Vamos abrir ela daqui a pouco. Deixa a revista aqui do lado. Você quer mesmo se aprofundar no ensinamento da palavra do Senhor? Tá aqui, ó. Um livreto maravilhoso. A verdadeira obra do Espírito Santo. Sinais de autoridade. Olha só. Pequenininho, mas você tem Jonathan Edwards, ó, o que dizer desse homem, né? Olha aqui, o poder do Espírito Santo, de quem? Nada mais, nada menos do que o doutor, evangelista, missionário, pastor, grande homem de Deus, Billy Graham. Sim, você precisa. Sim, o queridinho da CPAD, aliás, da Bethel, eu posso dizer que também é Stanley Orton e John Stott, irmão, é usado aqui na revista. Então aqui é batismo e a plenitude do Espírito Santo, o mover sobrenatural de Deus. Você quer se aprofundar? Não tem outro meio, irmão. Não dá para pegar tudo mastigado não, irmão. Temos que investir. Investir aonde? Em materiais. Olha isso aqui. É o John Parker, na dinâmica do Espírito Santo, uma avaliação das práticas e doutrinas. Olha aí, que maravilha! Todos esses livros aqui foram adquiridos num combo. Não adianta perguntar o preço, porque já faz mais de 10 anos que eu tenho essa coleção aqui de livro. Foi pela editora Vida Nova. Agora, aqui sim, irmão, vamos falar de coisa pesada. Peso pesado. Professor, tu quer ser professor mesmo? Olha isso aqui. Olha o tamanho desse brinquedo. Olha só. Comentário bíblico Vida Nova. Aqui um compilado de 3 escritores, né? O Carson, o Francis, o Montoya e o... acho que é Wagner. Esses nomes em inglês, né, irmão? Misericórdia. Olha aqui, ó. O que você quer aprender aqui? A gente vai desfrutar aqui lá. Eu achei que era... Não é. Vamos lá, ó. Atos, capítulo de número 2. Deixa aberto aqui para a gente ver. Aqui. Introdução a Atos. Comentário sobre o livro de Atos, capítulo número 2. Aí você tem aí, ó, um comentário completo. A festa de Pentecoste. Ó como é que você tem que ler. É isso aqui. Comentário bíblico. E esse outro aqui é também outro queridinho. Esse aqui sim, o William Grooney.
Aprendi muito com ele, também está bem gastozinho. E aqui você tem diversas doutrinas. Olha quanta coisa marcada aqui. Misericórdia. Vamos lá, deixa eu abrir o índice aqui. A doutrina aqui é uma teologia sistemática, tá? Exaustiva, fala o tempo todo, e vem e puxa, é sensacional. Mas a gente tem aqui, deixa eu ver, a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina do Espírito Santo. Olha só, no capítulo 4 vamos falar da doutrina do Espírito Santo. Jesus Cristo e o Espírito Santo. Tá aqui, ó. Graça comum, eleição, meu Deus do céu, redenção, as obras do Espírito Santo, pureza da igreja, adoração, justificação, santificação, batismo e plenitude. Irmãos, tá aqui. Não dá para você querer se aprofundar nos seus estudos da escola dominical sem você investir em materiais. E ainda tem esse aqui, como eu já falei, que é o do pastor Eurismar. Tem um assunto só sobre o Espírito Santo aqui, ó. Esse livro eu vou mostrar só para mostrar para vocês, mas não tem como você adquirir. Ou não sei, eu não sei se acho que você não tem como você adquirir não, porque é mais local, é para o nosso ministério, mas a gente tem aqui um batismo nas águas, não, aqui, ó. O Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. São 3 assuntos falando aqui. Que lembra que eu falei para vocês que eu fiz esse compilado aqui? A autoria do Tony Pinho é somente para um trabalho interno compilado desses 4 livros aqui, não desses aqui que eu adquiri depois. Professor, por que você está mostrando tudo isso antes da gente começar a lição? Porque, irmãos, se aprofundar na palavra de Deus não é algo assim, eu vou querer, fácil, fala aí e põe o seu ponto de vista e pronto. Há uma dedicação, como eu falei para você, eu li já 3 capítulos, ó, a panorama histórico, fundamento da doutrina e a palavra inspirada por Deus. 3 capítulos para poder aplicar isso aqui. Então a gente precisa valorizar os professores que mergulham, que se debruçam sobre livros para nos ensinar. Tá bom? Isso aqui é uma introdução para você entender do que vai ser aqui. Hoje é um pouco mais histórico, falando sobre o avivamento aqui no Brasil. Mas nas próximas aulas do auxílio ao professor, aí sim, a gente vai abrir texto de livro, teologia sistemática, comentário Bíblia Pentecostal de Estudo. Vamos aqui, Stanley Orton, com a sua teologia sistemática. Como é que é? Eu sempre esqueço o subtítulo, uma perspectiva pentecostal, tá bom? Vamos para a nossa lição? Porque essa primeira vai passar um pouco mais de 30 minutos, mas geralmente não irá passar mais de 30 minutos, será muito bem objetiva, tá bom? Então abre aí a sua revista, vamos começar com ela. Como vai começar esse auxílio ao professor? Professor Tony, vamos começar assim, nós vamos reler, porque já foi lido na nossa sala de aula, da aula completa, o nosso título, certo? As raízes do pentecostalismo no Brasil, nossa introdução, e já iremos para o ponto 1. E do ponto 1, a gente vai ler só as partes que auxilia o professor. Vamos lá? A nossa introdução nos diz assim: as Assembleias de Deus, Ministério do Madureira, entende a relevância de estudarmos o pentecostalismo. Assim veremos neste trimestre assuntos que reúnem temáticas da doutrina pentecostal em toda a sua plenitude, ok? Então, o primeiro ponto é o pentecostalismo, ou seja, o pentecostalismo. Para nós entendermos o pentecostalismo, eu já quero que você abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo de número 23. Agora sim, professores, aí machucou um pouquinho, porque eu estou acostumado com a minha biblona ali, que é enorme para eu poder ler, e a pentecostal de estudo, porque ela é de estudo, irmão, ela é bem pequenininha, irmão, misericórdia, ajuda eu aí, Jesus. Eu quero que você abra primeiro aí, deixa eu colocar o áudio para cá, que eu não vou usar ele aqui, ele é para apresentação para você. A gente vai ficar hoje com a revista e a Bíblia,
Tá bom? No nosso ponto 1 diz assim, o termo pentecostalismo. Olha o que diz o termo pentecostalismo. Mas não esquece, abre a sua Bíblia em Levítico 23. Deixa ela aberta aí. Que nos diz assim, o bispo Abner Ferreira diz assim, né? Somos sabedores de que a expressão pentecostalismo procede do vocábulo grego Pentecoste, tá? Pentecosté, né? Que é com K e com TE no final, Pentecosté, que constitui 50º, ou seja, já dá uma ênfase aqui, professor. Pentecoste, ele é um termo grego que significa 50º, ou seja, 50 dias. 50 dias. Segura essa informação aí. Um enfoque teológico e histórico nos reporta aos tempos bíblicos e nos faz observar que Pentecoste era uma festa dos judeus que acontecia 50 dias após o quê? A Páscoa. Então você conta a Páscoa, marca aí, ó. E depois que acontecia a Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, da celebração judaica, 50 dias depois se comemorava o dia de Pentecoste. E comemorando o dia de Pentecoste, essa é uma das festas. Mas segura que vamos falar daqui a pouco mais. Somos sabedores de que o Pentecoste era a segunda das 3 principais festas judaicas. Você sabia disso? Que o Pentecoste, festa dos Pentecostes, é a segunda das festas judaica principal, das 3, né? Principal. Porém, tem um subsídio a mais para você aí. As festas dos judeus, por isso que eu pedi para você abrir a sua Bíblia em Levítico capítulo 23, são 5 festas principais. Sim, são 5. Porém, 3 se destacam, tá bom? Como seria aqui para nós? Vamos lá. Nós brasileiros, né? Aqui no Brasil, eu vou falar de termo brasileiro, irmão, vamos ser bem coerentes. Hoje no Brasil existem 3 festas gigantes. Isso é fato. Não concordando ou concordando. Enfim, primeiro, Natal. Segundo, Ano Novo. E terceiro, Carnaval. Você gostando ou não, essas são as 3 festas principais do Brasil. Independente se eu gosto, se eu curto, se eu concordo, se eu vou, é outra situação. Festa principal, são várias festas, mas as 3 principais, Natal, Ano Novo e Carnaval, tá bom? Então, mesma coisa acontecia em Israel. Existia algumas festas, dentro delas 5 mais conhecidas, e dessas 5, 3 que era bem notória para todo judeu. Qual é? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 23, vai dizer: a Páscoa era a festa principal dos judeus. Páscoa. A segunda que nós encontramos era a festa das primícias, tá bom? As primícias. E com gratidão entregava a Deus. Festa de primícia. A terceira, Pentecoste. Olha aí. A quarta festa era a festa do dia da expiação. E a quinta festa, a festa do tabernáculo, ou festa das tendas. Se você pegar a Bíblia do Pentecostal de Estudo, ele tem aqui aonde acontecia cada festa. Por exemplo, a festa da Páscoa acontece entre o mês 11 e o mês 12, seria novembro e dezembro do nosso calendário. O Pentecoste, festa de Purim, festa do Pães Asmos, festa das primícias, festa dos tabernáculos, festa da expiação, festa das tendas, tá aqui, ó. O Ano Novo Judaico é no mês de setembro, tá bom? Isso, mês 7. Julho, Nissan, Tisba, é isso mesmo, festa das colheitas. Tem um calendário aqui, tudo para você ver. Primavera, colheita de figos. Ó, então você tem esse calendário aqui sensacional. Então ele tem o calendário solar e o calendário hebraico. Então o Ano Novo Judaico, deixa eu olhar aqui para você, é isso mesmo, é no mês de setembro nosso. Lembrando que para o povo judeu, aqui no Brasil e alguns outros países, mas aqui no Brasil é contado do dia 1º ao dia 30, ou do dia 1º ao dia 31. Já no Oriente Médio, na sua grande maioria, na Europa,
é contado entre o 15º dia de um mês ao 15º do outro. Então aqui o ano novo judaico é entre setembro e outubro, tá? Essa divisão. Informação, subsídio para você. Então, presta muita atenção no que eu estou te falando sobre essas 3 festas principais. E o Pentecoste era uma das festas principais do povo judeu. Vamos lá, continuando aqui, ó. Torna-se agora possível, através desta definição, ter a mente que este é o motivo do nosso primeiros irmãos terem sido chamado Pentecoste, porque nasceu no Pentecoste. Foi na festa de Pentecoste que houve a promessa cumprida ali no livro de Atos, capítulo número 2. Não devemos esquecer que foi durante o Pentecoste que os quase 120, não é 120 mil não, viu? É 120 crentes, olha aí, que oravam no cenáculo receberam o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, aí você lá abre aí o livro de Atos rapidinho, é mais dinâmica a aula de hoje. Livro de Atos, capítulo de número 1, verso de número 15. Eita Jesus, sentindo falta da minha Bíblia grande ali, meus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junto era de quase 120 pessoas, tá bom? Então era quase 120 pessoas. Então, queremos dizer não, eu estou dizendo, e a Bíblia afirma que nem 120 tinha, esperando a promessa que era para todos, mas nem todos quiseram esperar para ser batizado. Mas aqui diz, segundo escreveu o escritor o livro de Atos, que é o doutor Lucas, né? Que tinha quase 120 pessoas perseverando. Você está perseverando no estudo, no aprendizado da palavra de Deus? Então é isso aí. Tem que ficar perseverando. O nosso ponto 1, ponto 2 vai dizer o movimento pentecostal. Aí já joga aqui, ó, para Stanley Horton, tá? Por isso que eu tô falando para você aí, se você quiser entrar no grupo do Telegram, vai ficar aí na descrição e essa teologia sistemática já vai estar disponível quando essa aula for ao ar, tá bom? Ó aqui, Stanley Horton diz assim: alguém comentou certa vez que o pentecostalismo é um movimento à procura de uma teologia. Mentira! Lá nos fundamentos, que é o ponto 1 aqui, ó, que é panorama histórico, o capítulo 2, que vai falar fundamentos da teologia, né? O fundamento vai dizer bem claro que o Pentecoste não está procurando um fundamento teológico. A gente já tem o fundamento teológico. Nós apenas organizamos ele como ele é. Por exemplo, na Bíblia não tem uma teologia sistemática, um ensino sistemático. O ensino está espalhado. Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, aí nós temos aí quem? Paulo, cartas, não está na ordem. Então a gente criou esse termo de teologia sistemática, que é o quê? De organização. Mesma coisa, na Bíblia não tem a palavra Trindade, mas entendemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agem em comum acordo, cada um na sua função. Então, logo é um Deus que é uma Trindade. Tá bom? A gente só deu o nome àquilo que já estava posto. Então, pentecostalismo, o Pentecoste, a sala do aliás, a igreja que acredita no Pentecoste só está seguindo um padrão que já está determinado. Tá bom? Então, só organizamos. Mas Stanley Horton deixa bem claro isso aí, que tem gente que diz que não tem fundamento teológico, mas não é um engano. Lê a teologia sistemática numa perspectiva pentecostal, capítulo de número 3, tá? Não, capítulo número 2, fundamentos teológicos da teologia pentecostal. Vamos lá. Como se não estivesse ela radicada a interpretação bíblica e a doutrina cristã. As pesquisas sobre o desenvolvimento histórico e teológico das crenças pentecostais têm revelado, contudo, uma tradição teológica bem elaborada. Sim,
tudo bem elaborado, desde a promessa que foi dito que nós seríamos batizados com o Espírito Santo, que a igreja do Senhor seria batizada, seria cheia, até a promessa de Jesus dizendo que ia revestir o seu povo de poder, até o cumprimento no livro de Atos que foi cumprido até os nossos dias. São tudo bem elaborado, não tem bagunça nenhuma, tá bom? O pentecostalismo, conquanto passou muita coisa em comum com as outras denominações evangélicas, apresenta um vívido testemunho da obra do Espírito Santo na vida e na missão da igreja. Então, Stanley Horton diz que o pentecostalismo está ligado, muito bem ligado, em todos os fundamentos teológicos, doutrinário, que todas as outras doutrinas bíblicas têm. Então estamos muito bem fundamentados, tá bom? Então vamos lá para o nosso ponto de número 1.3. Ponto 1.3. O verdadeiro pentecostalismo. Vamos ver o que fala aqui. Vamos continuar. Os membros, pastores e encenadores do movimento pentecostal no Brasil e no mundo, primeiramente acreditam e se comprometem com a fé pentecostal. Fé pentecostal. E a fé pentecostal é que nós somos preparados, santificados, batizados, para que a obra do Senhor ela continue e vá dando cada vez mais fruto. Então, é fundamental para obreiros e pastores, pregadores, missionários, ser comissionado, ou seja, e ser capacitado pelo Espírito Santo, cumprindo o que está escrito no livro de Atos, né, que capacitou a cada um conforme o Espírito queria. Para o quê? Para o que fosse útil. Mas o intelecto reivindica a apresentação do entendimento e do que crerem, ensinam e pregam. Então aqui, ó, é isso que nós temos que fazer. Nós falamos do que a gente crê, do que a gente ensina e do que a gente prega. Tem diferença? Sim. Uma coisa é você ensinar como estamos numa sala de aula, outra coisa é você pregar num domingo à noite. Você prega sem dar oportunidade de pergunta, sem dar oportunidade de tirar dúvidas, você simplesmente fala da grandeza do Senhor em uma pregação. E ensina uma sala de aula, do qual você agrega todos esses conhecimentos bíblicos para ensinar a palavra do Senhor. Vamos continuar? Esse compromisso deve estar conceituado, produzido, conhecimento e entendendo entre o povo pentecostal. Por quê? Eles dizem que nós, pentecostais, vivemos apenas de revelações e revelações. Só que é uma mentira. Por quê? Porque nós estamos aonde? Em uma escola bíblica dominical. Não somente da editora Betel. Você sabe que eu dava aula da CPAD. Então, CPAD, Betel, Central Gospel é o fundamento de dar aula. Então, a gente não vive na expectativa de revelações. Só que nós acreditamos que Deus se revela como quer, do jeito que quer, a hora que quer e ponto final. Não tem escritura que possa moldar a revelação de Deus, tá bom? Então há esse costume deles quererem dizer que a gente só vive de revelação. Não, ele está numa escola de aula, então não vive só de revelação, vive de estudo da palavra de Deus, acreditando que Deus revela a hora que Ele quiser, ok? Vamos continuar aqui. Historicamente, temos entendimento pentecostais mediante a interpretação e a aplicação das Escrituras Sagradas, sob a perspectiva dos pensamentos e corrente teológica. É isso aí. Nós estamos fundamentados. Eles dizem muito que não existe mais batismo com o Espírito Santo, não existe dons, e nós estudamos e dizemos que ele continua em total evidência. Ponto de número 2, o movimento pentecostal. Vamos falar um pouquinho sobre mais o movimento pentecostal, indo para o ponto 2 do ponto 1. Deus envia os suecos Daniel Berg e Gunnar Wing ao Brasil. Vamos ver aqui, o Bispo Abner coloca aqui assim, ó. A partir do que se pode ler, o irmão Wildner, em uma das reuniões de oração, foi arrebatado em espírito e usado poderosamente por Deus, transmitiu uma revelação aos missionários Gunnar Wing e Daniel Berg,
que estes deveriam ir para o Pará, no Brasil, de modo a realizar uma grande obra. Cabe ainda mencionar que o Espírito Santo não lhe enganou sobre a situação deste lugar. Foi-lhe revelado que Pará era um local simples, cabendo a ambos ensinarem os fundamentos da doutrina cristã aqui ao povo, ou aquele povo. Então, entenda aqui um pouquinho sobre a história de Daniel Berg e Gunnar Wing. O irmão Wildner, ele foi arrebatado e diz para Daniel Berg e diz para Gunnar Wing que Deus estava chamando-os para uma grande obra, uma missão, um missionário. Lembrando que Daniel Berg ou Gunnar Wing, um já era pastor batista e o outro era somente membro. Mas vem para o Brasil, Gunnar Wing, ele é o quê? Ele é o pastor. E Daniel Berg é aquele ajudador que ia para o campo missionário. Daniel Berg trabalhava para conseguir pagar os estudos de Gunnar Wing. Então, tudo que Gunnar Wing aprendia do português, ele passava para Daniel Berg, certo? Então, era uma troca. Gunnar Wing estudava, Daniel Berg trabalhava e ambos ganhavam o reino de Deus, proclamava a palavra. Então, ser missionário comissionado pelo Espírito Santo é saber que vai ter agruras, vai ter dores, vai ter sofrimento. E eu acho muito interessante que tem alguns pregadores meia tigela, essa é a palavra. Se Deus revelasse para José, José não queria passar pelo calabouço. É mentira. Porque quando Paulo foi chamado para ser o que Paulo se tornou, Deus disse para Ananias, ele é vaso escolhido e ele vai sofrer pelo Evangelho. Então Paulo já entrou sabendo. E depois Paulo ainda continua escrevendo que quando ia de cidade em cidade, o Espírito Santo dizia para ele, aqui tu vai sofrer. Então, Daniel Berg e Gunnar Wing, quando vem para o Brasil, sabia que ia passar por intempéries da terra. Calor, muito, né? Calor, mosquito e 11 vezes, mas tu tem ideia que um homem pegar 11 vezes a malária e não desistir? Então Deus revela assim para o homem. A questão é que nós estamos numa geração que queremos tudo pronto. Eu não quero sofrer. Se Deus falar que eu vou sofrer, eu não vou. É porque você não é crente. É porque você ainda não foi impulsionado pelo Espírito Santo. Porque quando você for impulsionado pelo Espírito Santo, pode vir o que for, você vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Tá bom? Vamos para o nosso ponto 2.2, o movimento pentecostal nos Estados Unidos e a sua influência no Brasil. Na parte azul do professor, que é onde nós estamos, tributo ao centenário. Vamos lá. Rapidamente, a chama do Espírito Santo espalhou-se, contagiando a todos os que se colocavam à disposição de Deus. E muitos grupos foram formados por todos os Estados Unidos. Em Chicago, igrejas de quase todas as denominações foram alcançadas por esse despertamento espiritual, tornando a cidade um centro do movimento pentecostal nos Estados Unidos, onde Chicago era tão tremendo o negócio. Eu vou ler aqui, deixa eu terminar essa frase, que eu vou te contar algo histórico que talvez você não saiba. Talvez você não saiba. Vamos lá. Foi em Chicago, em uma conferência pentecostal realizada no ano de 1909, que os jovens suecos Gunnar Wing e Daniel Berg se conheceram e já disseram, temos um propósito. Irmão, Chicago se tornou a capital do pentecostalismo de uma forma tão gigantesca, tão grande, que quando o povo parava na estação, quando o povo parava na rodoviária para ir para as igrejas, principalmente a igreja onde a gente tem ali do movimento da Rua Azusa, sabe o que acontecia? O povo, ao caminhar para a igreja, já eram batizados com o Espírito Santo. Antes de chegar na igreja, já estavam falando em línguas, já estavam evidenciando glória, o falar em línguas. É forte.
Na rua, irmão, parece que se cumprindo ali, sabe o quê? O que o salmista diz, né? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, só de ele dizer que ia para casa, o Espírito já o tomava, já estava tomando o povo na rua. O povo era batizado com o Espírito Santo na rua, irmão. Eita, que tempo maravilhoso! Quando se espalhou ali nos Estados Unidos, foi daí que veio Daniel Berg e Gunnar Ving, viu? Aqui para o William Seymour. O William Seymour. Esse é literalmente um homem que está à frente do seu tempo, porque estava sendo usado por Deus. Mas vamos falar um pouco mais aqui do nosso ponto 2.3, movimento pentecostal em solo brasileiro. Eu já quero, antes de ler aqui, dizer para você, mulheres do meu canal, mulheres, olha aqui, do canal Bíblia para o Cotidiano. Você sabia que a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil foi uma mulher? Não começou pelos homens, começou pelas mulheres. O nome dela? Celina de Albuquerque. Eita glória! A irmã Celina saiu falando de língua e depois dela, meu irmão, ninguém mais segurou. Então vocês, mulheres, são privilegiadas aqui no nosso Brasil de testemunhar. A primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo na evidência de língua 100% brasileira foi uma mulher, Celina de Albuquerque. Eita, que Deus abençoe as mulheres do canal Bíblia para o Cotidiano. Continuando aqui, as Assembleias de Deus só prosseguiram expandindo em solo brasileiro porque o Espírito Santo capacitou os primeiros missionários, assim como todos os outros, levantados por ele, porém, para fazer parte deste trabalho. A partir destas considerações, é possível perceber que chegamos até aqui, com mais de 100 anos de história, tendo como combustível para continuar a obra de Deus. O seu Espírito, sem ele, nada podemos fazer. Nada, irmão. Nada podemos fazer. Aqui tem outra coisa pesado, mas precisa dizer. Você sabia que para os reformados nós somos considerados hereges? Nós somos considerados uma seita? Sim, porque ele diz que não existe batismo com o Espírito Santo com evidência de língua e que os dons espirituais acabaram, foram só para a igreja primitiva. Então eles consideram os pentecostais como heresia. Você sabia disso? Isso aí é subsídio, irmãos. Isso aí as pessoas não querem falar. Gosto muito dos reformados, tem muito para nos ensinar, mas ele diz que nós somos hereges. Ele diz que nós somos seita pentecostal, né? Porque ele vê alguns movimentos que não é pentecostal, é qualquer outra coisa, menos o mover do Espírito, então eles querem generalizar. Então eles consideram os reformados, aí eu não vou falar o nome das igrejas, mas você sabe quais são as igrejas reformadas, dizem que nós não somos crentes não, irmão, porque nós somos hereges, nós somos uma seita pentecostal. Pois é, essa seita tem mais de 300 anos no mundo, porque foi em 1800 que teve o primeiro movimento pentecostal na história. A Rua Azusa foi a mais famosa. E como é que nós estamos vivendo até agora? E não para de crescer até agora. Será que nós somos uma seita mesmo? Será que nós somos herege mesmo? A heresia está subsistindo há tanto tempo, há tantos anos, né? E com evidência, diga-se de passagem. Fica aí, ensinamento para você. Ponto número 3. A trajetória do pentecostalismo no Brasil. 3.1. O movimento pentecostal no Brasil. Mais uma vez, Stanley Horton. Então, recomendo, entra no grupo do Instagram e baixa... Instagram não, irmão. Telegram. E baixa essa teologia sistemática, tá bom? Uma perspectiva pentecostal. Baixa ela aí, que Stanley Horton tá mais uma vez fazendo uma citação aqui. Essa revista vai ser repleta disso aí, vai te ajudar muito, muito, muito. Vamos lá, Stanley Horton diz: o movimento pentecostal no Brasil teve início em 1911. Nasce nos Estados Unidos, aliás, recebe o chamado em 1906. Deixa eu ver, para que eu não fale errado, que da outra vez eu falei errado, lá na nossa aula, mas eu corrigi. É isso mesmo, 1906. Só em 1911 é que
vem aqui para o Brasil, tá bom? Vamos lá. 1911, através dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wing, alcançado pelo avivamento que varreu os Estados Unidos no começo do século, e ele deu origem à Assembleia de Deus, em que as suas primeiras décadas da existência não teve um ensino teológico formal como prioridade básica, sendo um movimento essencialmente apostólico. Concentrou todos os seus recursos na evangelização de um país e várias vezes maior que a Europa e o Ocidente. Qual foi o grande problema do Pentecostes? Vamos colocar assim? Vamos trazer a realidade do nosso meio Pentecostes. Qual foi a grande realidade? Porque o próprio Gunnar Wing, ele sai da Igreja Batista, beleza. Daniel Berg sai da Igreja Metodista. Porém, Daniel Berg, ele não era consagrado a pastor. Então ele pregava muito quem? Cristo, ou só Cristo. Cristo cura, Cristo liberta, Cristo salva, Cristo batiza com o Espírito Santo, Cristo arrebata para o céu. Então ele disse que no começo não teve uma teologia muito definida. Não, porque quando se nasce a igreja, em Atos capítulo 2, não tinha uma teologia definida. Tinha o poder do Espírito Santo. As igrejas investiam muito em missionários, em missões, em evangelizar o mundo. No entanto, pouco se tinha resultado, porque queriam ensinar algo que não dá para ensinar, é experiência. Porque quem transforma o homem não é a letra, não é a palavra. Quem transforma o homem é o Espírito Santo. Eu não consigo convencer você que você é pecador, que você vai seguir para o juízo, que você precisa se arrepender. Quem convence não é as Escritas, quem convence é o Espírito Santo. Então, quando chega aqui no Brasil, quando nasce no mundo, né, o reavivamento, não avivamento, avivamento foi lá em Atos 2, o reavivamento, não se tinha vamos estudar primeiro, não, vamos batizar primeiro, põe Jesus, é o único fundamento. Eu lendo hoje Romanos, Paulo fala, o fundamento é Cristo, não tem outro fundamento. Então não dá para querer escrever para você ser. Você tem que viver, você tem que gerar essa experiência. Porém, já em 1911, já se usou o jornal local para quê? Para dizer que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus transforma o homem. Então ali tinha uma teologia explícita, porém era uma teologia de Cristo, o religare. Como eu gosto de dizer, o canal Bíblia para o Cotidiano é um canal de quê? De religião, fala de religião. Aqui é um canal de falar de religião. Por quem é a religião que eu falo? Jesus Cristo. Então o pentecostalismo nasceu falando da religião que é Cristo. Subsídio para você, professor. Vamos mais um aqui, ó. O 3.2, Stanley Orton fala mais uma vez. Tá aí, Stanley Orton está citando forte aqui. Ele vai falar no ponto 3.2 e no 3.3. Veja como está sendo usado. Então será muito útil para você essa teologia sistemática. Gunnar Wing era um pastor com formação teológica e muito se preocupava em instruir os primeiros crentes, com ênfase para as doutrinas pentecostais, no fundamento pentecostal, tá bom? Logo na primeira página do primeiro número da Voz da Verdade, era o jornal Voz da Verdade. Olha aí, parece até o grupo que nós temos aí, né? Voz da Verdade. Quem nunca escutou, pelo menos escutou um hino do grupo Voz da Verdade na voz do pastor Carlos Alberto, hein? Eita! Mas o jornal lá dos Pentecostes, Daniel Berg e Gunnar Wing, se chamava Voz da Verdade. O primeiro jornal editado pelas Assembleias de Deus. Aparece o artigo intitulado Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Então, era isso aqui que Daniel Berg, você pode até falar que Daniel Berg não tinha muito o que falar. Mas Gunnar Wing não, Gunnar Wing era pastor, meu irmão, tá? Pastor e de uma igreja
e era de uma igreja batista, tá bom? Não era de qualquer igreja, era de uma igreja batista. Então ele sabia o que tinha que ensinar, como ensinar. Só que ele queria ensinar o quê? Os fundamentos pentecostais. Então ele escreve o primeiro artigo que ele vai escrever das Assembleias de Deus, no jornal circulando ali, ele escreve: Jesus é quem batiza no Espírito Santo. Por quê? O povo tinha dúvida se era Jesus ou não que batizava com o Espírito Santo. Então, ele já escreve um primeiro artigo ali, primeira página: Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Isso é informação maravilhosa, meu irmão. Maravilhosa, que nós estamos ensinando o pentecostalismo. Tá bom? Essa é a doutrina. A imprensa pentecostal mostra dessa maneira que o seu primeiro intento não é propriamente a notícia, e sim a divulgação da doutrina. Então eles não estavam querendo dar notícias, eles estavam querendo propagar o quê? A doutrina pentecostal. E a doutrina pentecostal se fundaliza em quê, meu irmão? Jesus é quem batiza no Espírito Santo. Olha aí, 3.3, para nós encerrarmos essa primeira lição. Lembrando que ficou um pouquinho maior por causa das apresentações dos materiais, tá bom? Mas não será sempre assim, será um pouco mais reduzida, porque a aula sempre será aplicada às segundas-feiras, tá? Vamos lá. O pentecostalismo hoje no Brasil. Como é que está o pentecostalismo hoje no Brasil? Vamos ver o que Stanley Horton nos diz. O que mais influencia a formação teológica dos obreiros pentecostais no Brasil foi a criação das escolas bíblicas, a divulgação do ensino teológico. Tá aí. Então a gente pode definir que a doutrina pentecostal... Então você pega assim, ó, vamos lá, você está numa sala pentecostal. Um pentecostal que diz que é pentecostal e não gosta de escola dominical, ele não é pentecostal. Ficou complicado? Vou repetir. Um pentecostal que diz que não gosta da escola bíblica dominical, ele não é um pentecostal. Porque o fundamento era a escola bíblica dominical, aonde se ensinava o povo sobre o pentecostalismo. Batismo com o Espírito Santo era ensinado nas igrejas, nas escolas pentecostais. Então, tá aqui. Esse é o princípio até hoje. Mais de 100 anos tem as nossas Assembleias de Deus de um modo geral e continua tendo escola bíblica dominical. Tanto que outras igrejas querem fazer escola bíblica dominical. E se não tem a editora Betel como a sua editora principal, se não tem a CPAD como a sua editora principal, se não tem a Central Gospel como a sua editora principal, o que é que eles fazem? Adquirem material da Central Gospel, da CPAD e da Betel para implantar na sua igreja, de tão importante que é a escola dominical para o pentecostalismo. Eita glória! Conquanto não se tem uma data precisa de quando elas tiveram início, pode-se assim dizer que as escolas bíblicas desempenharam papel decisivo na estruturação teológica do movimento pentecostal no Brasil. É a escola bíblica dominical que dá o start aí, ou que tem o alicerce, ou que se forma o pentecostalismo. É o ensino da escola bíblica dominical do qual você está fazendo parte. Subsídio para você. Vamos concluir? A gente faz, no geral, a introdução e a conclusão de cada aula, do auxílio ao professor. Conclusão: o estudo da história deve ir além do conhecimento teológico. Deve despertar em nós a vontade de sermos cheios do Espírito Santo para que não sejamos afetados pela indiferença e frieza espiritual que avança à medida que se aproxima o fim de todas as coisas. Meus queridos professores, queridos alunos que querem se aprofundar na palavra de Deus, você vai ter aqui toda semana
uma aula de auxílio ao professor com conhecimento a mais, com PDFs, com citações de comentário bíblico, teologia sistemática, livros do assunto, para que você venha preparar uma aula maravilhosa e riquíssima para você. E os alunos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Por aqui, o professor Tony Pinho, o canal Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você amanhã de manhã com o nosso devocional, o devocional da Escola Bíblica Dominical, devocional da EBD. Que Deus te abençoe e eu te espero amanhã de manhã para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.